Olá, está começando mais um programa Análise Direta pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil e mais 55 países, com mais um assunto importante para debater. Afinal, como envelhecer com saúde? O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo e precisa correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável, que é o desejo de viver com independência e autonomia. Enfim, envelhecer com saúde é a chave da felicidade. E para falar sobre esse assunto, hoje está aqui a especialista em qualidade de vida na terceira idade da Senior Concierge, Márcia Sena. Esse nome é trava-língua, Márcia. Tudo bom? Oi, Paty, tudo bom e você? Muito obrigada. A gente já conversou, né, uma outra vez sobre o serviço que você criou, né? Senior Concierge. Você acha que daqui para frente a tendência é que existam mais serviços como esse? Eu acredito que sim e que há espaço, há necessidade, né? Porque o idoso está vivendo mais, mas ele quer viver melhor também, né? O idoso de hoje não é mais aquele idoso, aquela vovozinha de antigamente, que ficava sentadinha fazendo tricô enquanto esperava o bolo no forno, né? E o idoso que se aposenta, os nossos avós, se a gente for lembrar, em geral eles aposentavam com 60 e poucos anos e ficavam sentadinhos na frente da televisão, de chinelo, e hoje não é mais assim, né? Eles querem ter uma vida ativa, mas conforme eles vão envelhecendo, eles vão precisando de suporte, algum suporte, por mínimo que seja. Acompanhá-los para ir ao médico, acompanhar para ir ao banco, ajudar em algumas tarefas dentro de casa. E eles precisam desse suporte. Então, eu acredito que cada vez mais o Brasil vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Esses novos idosos. Verdade. E você criou esse serviço por causa da sua mãe, né? Isso, foi isso? Por causa dos meus pais mesmo. Eu trabalhava muito e eu vi que eu não estava conseguindo mais dar o suporte para eles da forma como eu gostaria. E eu pensei que devem ter outros filhos passando pela mesma coisa, né? Então, por que não eu começar um negócio, abrir uma empresa que pudesse ajudar esses filhos a conduzir a operação do dia a dia dos pais e fazer esses pais mais confortáveis, fazê-los viverem melhor, permitir que eles vivam com qualidade. Para quem não assistiu a primeira entrevista que eu fiz com a Márcia, o Senior Concierge é um serviço de acompanhante, vamos dizer assim, né? Entre outros serviços, isso. Né? É um pouco de tudo, né? O objetivo, a gente se baseia num conceito que eu trouxe dos Estados Unidos, que é um conceito chamado Aging in Place, que é envelhecer na sua própria casa, ou onde o idoso escolher viver, né? É dar autonomia para que ele possa viver de maneira independente e autônoma por mais tempo possível, né? Quando ele, até onde ele aguentar, até onde ele quiser. Então, a gente fornece todo tipo de serviço para esses idosos, desde fisioterapia em casa, pilates, aula de dança, de música, até levar para passeios, levar ao médico. Levar ao banco, levar ao médico. Isso, nós temos serviços também para residência, soluções para facilitar a vida dele. Então, a gente tem instalador, eletricista, encanador, chaveiro. Para quê? Para eles não se colocarem em risco, né? Deles, eu vou trocar aquela lâmpada, eu vou subir num banquinho de plástico e correr risco. Então, a gente tem uma série de serviços justamente para apoiá-los. Muito legal. E agora, no dia 1º de outubro, né, aqui no Brasil, a gente comemora o Dia do Idoso. E eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, né? Será que o Brasil está preparado para receber os idosos que vai ter daqui para frente? Porque a tendência é as pessoas envelhecerem cada vez mais, né? Ter uma população cada vez maior de idosos no país. Isso. O Brasil, se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos e com o Japão, a gente demorou mais tempo para chegar nesse nível que a gente está hoje de população acima de 60 anos, né? Só que a gente vai ter uma aceleração que a gente vai ultrapassar países como a Rússia, como os Estados Unidos, e em 20 anos só, nós devemos ser o 9º país no mundo em proporção de número de idosos, né? Então, isso é uma coisa assim
bem importante, bem desafiadora, né? Eu acho que o Brasil tem que correr atrás de algumas coisas importantes de políticas públicas, políticas de acessibilidade e mobilidade urbana, enfim, como é que a gente vai cuidar de todos esses idosos e de nós mesmos, né? Quando a gente chegar lá. Sim, que daqui a pouco nós estaremos lá também, né? A gente não pode esquecer disso, né? Isso. Todo mundo um dia vai ser um idoso. E eu acho que acessibilidade, por exemplo, não é o nosso forte, né? Aqui no Brasil, acessibilidade, eu daria uma nota aí de 1 a 10, eu daria 5. Isso. No máximo. Se a gente pensar nas ruas, né, nos transportes públicos. Gente, cada calçada, que é um horror a gente andar. Imagina uma senhora idosa, um senhor idoso. O meu pai, esses dias, caiu na rua. Porque está tendo... Estão reformando as calçadas, tudo. E largam assim, do jeito que está, sabe? Parece que não se pensa no idoso. Você acha isso também? Eu acho isso. Ainda não caiu a ficha que a nossa população está envelhecendo a passos muito rápidos, né? Então, a gente vai ter que correr bastante para alcançar e estar preparado daqui 20 anos, 10, 20, 30 anos, para ser uma população que mais de 30% a 35% vai ser de idosos, né? A pirâmide vai inverter. Antigamente, nós tínhamos na base da pirâmide muitas crianças, né? As mulheres tinham muitos filhos e hoje não é mais assim, né? Antigamente a média de filhos por família era em torno de 4 e hoje é 1,7 filhos por família. Então o que quer dizer? A mulher está tendo menos filhos, está nascendo menos crianças e as pessoas estão vivendo mais. Então vai inverter essa pirâmide, né? Na base dela a gente vai ter menos crianças e no topo nós vamos ter mais idosos. Mais idosos. Aí eu tenho uns dados aqui que a Fabi separou para mim. Em 2050, 60 milhões de brasileiros, o que corresponde a 30% da população, estarão com 60 anos ou mais. Então, né, não é tão para frente assim, né? 2050, logo está aí. E hoje a gente tem 25 milhões com mais de 60 anos, né? Que é pouco mais de 12%. E outra, que a expectativa de vida vai saltar de 75 para 81 anos. E a gente vê já muito isso, né? Então, no nosso dia a dia, nós vemos muitos idosos vivendo sozinhos, é uma nova tendência também aqui em São Paulo, tem bastante. No Brasil. Né? Nas últimas 2 décadas, triplicou o número de idosos que querem morar sozinhos. Não é por abandono, não é porque eles querem se isolar, não, eles querem ter a independência deles. Querem ter a vida deles, né? Eles querem viver no cantinho deles. Né? E sim, às vezes, na maioria das vezes, né, eles já têm, esses idosos já têm filhos casados, né? Com netos, já tem netos. Não querem viver na casa dos filhos, né? Eles querem ter a própria casa e para isso precisa ter uma estrutura, né? Isso. Dá para fazer isso, dá para viver bem, sozinho ou casal, envelhecer muito bem na residência deles, desde que sejam tomadas algumas medidas, né, de adaptação dessa residência, algumas medidas que algumas vezes são muito simples, né? Instalar barras de apoio, instalar corrimãos, tirar os tapetinhos que eles adoram. Então, fazer algumas adaptações que vão permitir que esse idoso viva por muito tempo naquela casa com segurança. Ainda mais quem vive sozinho, não é? Como que o idoso pode se garantir, assim, esses que vivem sozinhos, né? Garantir a própria segurança, até para os filhos ficarem um pouco mais tranquilos também? Eu acredito assim, o ideal é você fazer um plano de envelhecimento, mas o brasileiro não é muito afeito a esses planos, a esse planejamento, mas é algo que é importante fazer. Então, começar com a residência, uma avaliação. Será que eu posso envelhecer aqui nessa casa tranquilamente? Né? Será que eu tenho que pôr fitas antiderrapantes? Será que eu tenho que mudar o banheiro? Tirar esse box do jeito que é e tirar degraus, enfim. Tem uma série de adaptações que podem ser feitas e tem profissionais que fazem isso, né? Então, por exemplo, você pode solicitar uma avaliação de um terapeuta ocupacional gerontólogo. Essa pessoa vai lá, ela avalia a residência e avalia até como é que está o idoso hoje, para fazer o planejamento desse envelhecimento. Então, depois disso, a família está orientada, por exemplo, vamos fazer uma fisioterapia preventiva.
Vamos melhorar a sua marcha, a sua mobilidade, a sua postura, para você viver bem. Porque o idoso vai perdendo um pouco a massa muscular, não é? Vai. Daí é importante também a atividade física, né? Musculação, hidroginástica, pilates, o que eles quiserem fazer para se movimentar, uma boa caminhada, né? Algumas vezes por semana, isso já é muito bom para eles. Musculação, os idosos podem fazer? Podem, se bem orientados. Sim, né? tem que ter um plano para eles, um plano né? para eles, específico. Mas é muito bom, né? Para fortalecer. As fortalecer pernas, isso. Músculos dos braços, para continuar com agilidade e flexibilidade. Porque uma vez eu fiz uma reportagem e o especialista com quem eu falei disse que o equilíbrio muda muito. Também. O equilíbrio fica pior com a idade, é isso? É porque também vão alterando, além muitas vezes o peso, né? Vai alterando o peso, vai alterando a postura. Então, o seu centro de gravidade pode mudar e você passa a ter alguma coisa com equilíbrio. E tem outra coisa, muitos deles tomam muitos medicamentos. E alguns medicamentos podem provocar sonolência, uma tontura. Então, tem que ficar alerta a tudo isso. Fora né? a osteoporose, que... né? Isso. Alguns fica mais frágil, né? Isso, principalmente as mulheres. Pois é, tem que tomar muito cuidado com quedas, né? Você tem algum dado, assim, entre os seus clientes, ou alguma história, assim, tem muitos idosos que acabam com problemas sérios por causa de uma queda que poderia ter sido evitada? Temos. A gente recentemente teve um caso que a família depois nos procurou, mas antes aconteceu o acidente dentro de casa. Essa senhora morava só com a filha saía para trabalhar, ela ficava em casa durante o dia, ela estava bem. Ela foi pendurar a roupa no varal e o fêmur quebrou. E ela caiu no quintal, ninguém a ouvia, a filha só chegou, isso aconteceu por volta de 2 da tarde. Ai, coitada! E a filha só chegou às 8 da noite. Né? Então, quanto mais tempo esse idoso fica desassistido numa situação de emergência, maior a chance de ter sequelas. Né? Então, é muito pior você estar com o fêmur quebrado e ficar 6 horas exposto, esperando ajuda. Tadinha! Então, o que a gente fez, né, com relação a essa família? Nós fizemos a avaliação da residência, fizemos todas as adaptações para tornar a residência mais segura e colocamos também um dispositivo de emergência nessa senhora. Então, é um reloginho que se ela sente mal, se ela cai, alguma coisa, ela aperta aquilo aciona uma rede, uma central de atendimento 24 horas. Essa central tem um plano de ação que já foi previamente desenhado com a família. Então, numa emergência, é imediato, é praticamente imediata a ação de emergência. Né? O filho já fica sabendo, já vai alguém socorrer. Isso, se precisar de um serviço de remoção com ambulância, a gente já providencia. Então, quer dizer, tudo fica mais amarrado, né? Para o filho ficar mais tranquilo. Tá? Os pais estão mais monitorados, vamos dizer assim. Verdade. E é verdade que a gente estava conversando antes de começar o programa, é verdade que os idosos não gostam mais de ser chamados de idosos? Eles não gostam dos eufemismos também, né? Vozinha, melhor idade, né? Melhor idade é ruim, né? E eu acho que assim, existe ainda uma barreira cultural no Brasil com relação aos idosos, que é uma coisa que a gente vai ter que ultrapassar e quebrar, né? Então, em países como a Índia, como o Japão, os idosos são reverenciados, né? A família e pela sociedade. Aqui ainda não. Existe muito um culto ao jovem, um culto ao belo, ao corpo. E o idoso ainda tem existe um certo preconceito. Né? E o que a gente tem que fazer é quebrar isso aí. Né? E quando você valoriza a experiência deles, eles são mais experientes, né? Eles têm uma experiência de vida, algo que eles podem contribuir, que eles podem ensinar para a gente, isso é o caminho, esse é o caminho e é isso que eles gostam. A pessoa mais experiente e não idosa. Isso. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo, mas a gente volta já falando um pouco mais sobre envelhecer com saúde, né? Sobre a idade de 60 anos ou mais aqui no Brasil, né? Como envelhecer com qualidade de vida. Até já.
Estamos de volta com a Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Eu estou conversando com a Márcia Sena, que é especialista em qualidade de vida na terceira idade. Vamos falar um pouquinho sobre as clínicas, né, onde as pessoas costumam deixar os idosos e acabam abandonando. Ainda existe muito isso aqui no Brasil? Infelizmente, sim, Paty. Como é que eu vejo essa situação? A clínica, muitas vezes, ela é necessária num dado momento da vida desse idoso, né? Muitas vezes você não consegue mais ter um idoso dentro de casa, mesmo que você tenha vários cuidadores ou enfermeiros, ele, dependendo do agravamento de alguma doença que ele tenha, realmente ele precisa de cuidados mais intensivos, né? Mas o que eu vejo é que, assim, o brasileiro, como não tem o hábito de se planejar tanto, de planejar o seu futuro e muito menos a sua velhice ou a velhice dos pais, o que acontece? Vai levando a situação e não vai percebendo sinais de que seria a hora de intervir com relação aos pais, de começar a apoiar e ajudar mais, porque isso vai chegar, vai acontecer. Então, vai demorando para tomar uma ação e para procurar ajuda. Então, quando procura ajuda, muitas vezes o idoso já está muito debilitado, já está demandando uma ajuda muito técnica, muito profissional, né, muito médica. E eu acho que um outro fenômeno que aconteceu no Brasil nas últimas décadas é que antigamente você sempre tinha alguém, principalmente uma mulher, ou uma nora, ou uma filha, uma sobrinha que não trabalhava, que era dona de casa e que ficava responsável por acolher esses idosos. É verdade. E hoje não tem essa mais. mulher está no mercado de trabalho, né? Ela está aí, muitas vezes chefiando as residências, chefiando as empresas e buscando cuidar da sua família também, dos seus filhos. Então, o que acontece? Você se vê numa situação que o seu pai está muito debilitado, você não se preparou para isso, ou ele tampouco, e você não vê alternativas. Aí escolhe-se o caminho que é mais conhecido ainda no Brasil, que são as clínicas, as casas de repouso, né? Mas o que a gente precisa descobrir, perceber, é que existem opções para uma fase muito anterior a essa, que daí te permite ter os seus pais vivendo por mais tempo, com qualidade de vida, você meio que posterga essa doença, o envelhecimento, se você tiver ações preventivas. E como que a gente pode perceber os sinais, os primeiros sinais de que eles estão precisando de um cuidado mais profissional? Eu acredito que, assim, as pessoas, quando a gente fala em sinais, pensam, em geral, pensam num começo, por exemplo, de Alzheimer. Os lapsos de memória, isso sim, lógico, são fortes indícios. Ou então, então, o papai está esquecendo, ou ele se perdeu, né? Então, esses são, sim, fortes indícios. Agora, tem outras coisas que são mais sutis e que a gente tem que estar atento. Por exemplo, se a sua mãe costumava ser muito vaidosa, a vida inteira foi vaidosa e você observa que ela não está mais tão vaidosa, que ela está com o cabelo muito desalinhado, ela não está mais usando o batonzinho que ela usava, ela não está mais se arrumando como ela se arrumava, parece mais amassada, a roupa mais amassada ou mais suja. Isso é um sinal que ela não está mais dando conta de se cuidar. Né? Outro sinal, na residência... Pode perguntar. Não vamos esquecer onde a gente parou, mas quando a mulher, né, no caso, né, da idosa, começa a ficar assim, é um sinal do quê? Ela está ficando com algum problema de saúde ou ela simplesmente está relaxando um pouco? Esse é o sinal para a gente ficar atento e pensar, e perceber e levar para um médico. Será que ela esquece de se arrumar ou é porque ela relaxou mesmo? Mas quais os riscos aí? Os riscos podem ser físicos, de que ela já tenha muita dor ou ela não está conseguindo, ela não está se movendo com tanta facilidade para se arrumar, para pentear o cabelo, para se vestir, para tomar banho. Né? O outro risco é de ela estar entrando em depressão, e esse é um risco muito grande na velhice. Né, que a gente tem que tomar muito cuidado, que com a depressão vem um monte de outras doenças junto. Desencadeia, né, um monte de outras coisas. Então, com relação a essa parte aí
do vestir, né, da aparência física, isso é um sinal para ficar atento. Então, quanto antes você cuidar disso, né, e é importante que os filhos percebam o papel que eles têm na vida da família, na vida desses pais, que vai sobrar para eles. E tem que sobrar, né? Então, hoje, até por lei, pelo Estatuto do Idoso, o filho é responsável por cuidar dos pais no envelhecimento, né? Então, É uma assim, troca, né? Isso. Troca, os papéis se invertem. Né? Então, se preparem para isso, né? Com relação à residência, uma coisa que tem acontecido muito, que a gente tem visto muito, que até alguns anos atrás eu não sabia que isso era tão gritante, é que muitos idosos chegam numa fase da vida e eles se tornam acumuladores patológicos. Ai! Então, eles começam a acumular coisas, muitas vezes começa como colecionando alguma coisa, mas depois isso se torna uma doença. Então, recentemente nós tivemos o caso de uma senhora que ela não tinha mais, ela mora num apartamento nos Jardins, sozinha, 80 e poucos anos, e ela não tinha mais onde dormir. Por quê? Porque ela estava acumulando tanta coisa, que desde papel velho, revista velha, jornal, lixo, embalagens, tudo em cima da cama, em vários lugares, no sofá e tudo, que ela tinha que dormir sentada no sofá. Porque já não... Então, esse é outro sinal, né? Se a casa estiver muito desalinhada, se começar a observar acúmulos, né? Isso pode ser um sinal de que você tem que intervir. Aí isso tem que tratar de perto. É um problema psicológico, né? Um problema, Sim, um transtorno mesmo, né? É um ser transtorno, acumulador, né? Isso, daí você tem que cuidar disso. Um tratamento com médico, muitas vezes com medicamento, enfim, tem que ir atrás. Esse é o importante, é você perceber esses sinais e começar a agir rapidamente. Então, primeiro, a aparência física deles, como está, né? E se tem alguma coisa muito diferente, já é um sinal. É um sinal. E segundo, a Isso. Mais algum sinal? É basicamente isso. Esquecimento também. Sim. Esquecimento, começa a esquecer fatos recentes, né? Perceber, por exemplo, se ele está mais sonolento ou não, se está fazendo confusão com medicamentos, isso também é muito comum. Começa a confundir os medicamentos, isso é um perigo, hein? Toma mais ou não toma, daí isso compromete, né, o tratamento todo. Ou esquece que tomou. E toma de novo, isso. E toma de novo, ou deixa de tomar porque acha que tomou, mas na realidade não tomou. Aí, nesse caso, precisa de um acompanhante, não? Não necessariamente, não ainda, né? Por exemplo, nós temos um serviço que é uma supervisão de medicamentos. Então, uma vez por mês ou uma vez por semana, vai uma pessoa na residência desse idoso e organiza em organizadores de medicamentos. Organiza todos os medicamentos que ele tem que tomar por hora e por dia. E pode ser feito para a semana inteira ou até para o mês inteiro. Então, você tem um controle se ele está tomando, se ele esqueceu, né? Então, tem uma forma muito fácil de você resolver isso, de fazer esse controle. E as famílias, os filhos também podem fazer isso. Como que é feito? Para a gente só dar uma dica para os filhos aí que estão assistindo. Então, muitas vezes eles têm muitas prescrições, muitas receitas dos médicos. Esse toma de manhã em jejum, esse é depois do café da manhã, o outro à tarde, outro à noite, enfim. É complexo, né? Então, existem algumas caixas organizadoras, desde as mais simples, com umas janelinhas assim, são de plástico, até outras mais sofisticadas, que ela só abre no horário do medicamento. Então, você completa tudo de acordo com a receita médica. Então, de manhã ele tem que tomar a vitamina, depois ele tem que tomar o medicamento para tireoide, enfim, para o estômago, o antihipertensivo, e você distribui isso ao longo do dia nessas caixinhas, nessas janelinhas. Esses mais sofisticados, eles apitam, eles soam um alarme no horário e abre a janelinha automaticamente. Esse deve ser sensacional, né? Isso. O idoso vai lá e pega. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que nesse início, né, desse esquecimento, desses lapsos de memória, pode ajudar muito e fazer prolongar essa vida útil do idoso. Muito legal. As mulheres independentes, né, que a gente hoje
tem um número infinitamente maior do que antigamente. Qual vai ser o impacto disso na a idade idosa, a mais idosa deles, né? Dessas mulheres. Muitas mulheres independentes aí, sendo mães de família, mãe e pai ao mesmo tempo. Isso. É maravilhoso por um lado, né, que a mulher tenha alcançado a sua independência financeira, política, social. Por outro lado, a gente tem que olhar com cuidado, né, para como vai ser o nosso envelhecimento, né? Por quê? Porque a brasileira está tendo cada vez menos filhos. Então, são menos filhos para cuidar do idoso lá na frente, dessa mãe lá na frente. E também, assim, as pessoas trabalham cada vez mais, vivem em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, onde tudo é muito agitado, muito trânsito, você perde muito tempo, as pessoas moram longe. Então, como é que você se ajuda, né? Os núcleos familiares, como é que eles se ajudam hoje em dia? É mais difícil. Então, por isso que eu bato na tecla do planejamento do envelhecimento, para você ter controle disso. Como é que eu quero ser tratado lá na frente? Eu quero ir para uma casa de repouso ou eu não quero? Se eu não quero, como é que eu faço isso? Tem até testamento vital, tem uma série de coisas que você faz em vida, dizendo como é que eu quero que seja lá na frente, né? Me dá um exemplo, assim, de planejamento. O planejamento pode desde, então assim, você com 45, 50 anos, uma pessoa de 45, 50 anos, já prevê isso aí. Eu não quero jamais ir para uma casa de repouso. Mas como é que eu vou fazer? Eu não quero ser um peso para os meus filhos. Então, isso tem uma série de planejamento financeiro que pode ser feito até com especialistas, né? Que eu quero? Esse dinheiro aqui eu vou reservar lá para frente. Que eu quero ter um cuidador, eu quero viver na minha casa, eu quero viver bem só na minha casa, mas eu quero ter gente que me ajude. Então, eu quero ter um braço amigo que venha e me acompanhe para algum compromisso. Eu quero ter alguém que me leve para o teatro e para o cinema, né? Então eu quero isso, mas você tem que se planejar. Esse é o X da questão, né? Até, por exemplo, se eu estiver com uma doença terminal lá na frente, eu quero que tentem prolongar ao máximo. Eu quero que tentem, enfim, me colocar numa clínica de retaguarda. Então, assim, você pode tomar essas decisões antes. Isso existe diversas maneiras, até jurídicas, e até assim, você conversar com a sua família. Né, que o brasileiro realmente ele não tem essa cultura, né? Não tem ainda, não tem. Outro dia eu estava conversando com um psiquiatra muito renomado, famoso, e ele estava falando assim, não, os meus clientes hoje, eles já estão planejando o envelhecimento deles, então eles fazem exercício, eles cuidam da nutrição e tal. Eu falei, então, deles, só que eles ainda não estão pensando que daqui a pouco os pais deles vão estar idosos. E aí, né, o que ele vai fazer com o pai idoso? Então, esse planejamento envolve esse núcleo familiar todo. Os pais, os meus filhos. Eu acho que o brasileiro agora está começando a pensar nos filhos, né? Eu vou economizar para a faculdade dele, vou economizar para um carro, talvez. Mas é difícil ver alguém que planeja para os meus pais. Será que os meus pais estão bem? E conversar com eles, ter essa conversa franca. Escuta, como é que é a situação financeira de vocês? Deixa eu entender bem, né? Ou coisas, por exemplo, tem família que o pai começa com Alzheimer e eles não percebem a necessidade de algum momento fazerem procurações e coisas assim para transferirem os poderes para algum dos filhos para poder movimentar dinheiro, enfim, e de uma forma boa, positiva, que seja benéfica para esse idoso. Mas aí, de repente, o idoso já não está mais capacitado a assinar nada e tudo, e a família fica refém dessa situação e vai ter que tomar decisões no estresse, na correria. Verdade, verdade. E tem muitos idosos também que não admitem que estão com algum problema, né? Eu vou fazer mais uma pausa para o intervalo, mas já a gente volta e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, ok? Então não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre qualidade de vida na terceira idade com a Márcia Sena, que é especialista em qualidade de vida,
na terceira idade, né? Vamos falar um pouquinho sobre as modernidades aí, né? Como que os idosos agora estão se adaptando. E tem uma informação aqui que eu tenho, que os arquitetos já estão começando a pensar nesses novos empreendimentos, em fazer apartamentos adaptados, né, para pessoas na terceira idade. Isso. É isso? Como que é não isso? só isso. É uma tendência que começou nos Estados Unidos, que eles chamam de design universal. Que é assim, é você fazer uma casa que permita que você tenha desde o bebê, ela vai ser segura desde o bebê até o idoso. Então, se eu nasci naquela casa e quero morar naquela casa pelo resto da minha vida, ok, vai estar seguro, né? Ela vai estar apropriada, portas maiores, um banheiro bem planejado, também grande, com um box adequado, enfim, com uma série de facilidades, e são coisas às vezes mínimas, né? Então, por exemplo, torneiras que sejam mais fáceis de abrir, são aquelas em cruz, por exemplo, né? Uma torneira redonda, com as mãos que muitas vezes vão ficando enrijecidas, com artrose, é mais difícil você movimentar. Então, se for em cruz, você encaixa e gira. Mais fácil, verdade. Assim como maçanetas. Maçaneta redonda também já é mais difícil. Se ela for aquela de alavanca, é muito mais fácil. Então, são pequenos detalhes que hoje os arquitetos, sim, estão pensando na hora de fazer os novos empreendimentos. As portas mais largas são para quê? São só para portadores de deficiências físicas ou para idosos também? Para idosos, muitas vezes, eles já começam, a partir de uma certa idade, a precisar de uma bengala. E é ok precisar dessa bengala, tem que usar, é bom, né? Sim. Ajuda no equilíbrio. Ou um andador, né? Então, quanto mais larga for a porta, os espaços, os corredores, muito melhor para a mobilidade deles. E isso falta muito, né? Isso falta muito nos prédios. Eu vejo no prédio onde eu moro, que é meio antigo, acessibilidade zero. Sabe? Muitas escadas, né? Muita escada. A entrada do prédio já é uma escada. Então, e tem muitas senhoras no meu prédio que elas usam, eles fizeram uma porta na garagem. Então, quem tem problema físico, né? Deficientes físicos, idosos, tudo tem que entrar pela garagem. Hoje, então por que não planejar já desde o início que isso seja acessível para todo mundo, né? Verdade. E qual é a maior demanda que você tem lá no Senior Concierge? Olha, tem uma que está crescendo, que é muito interessante, que é assim, nós temos um serviço de acompanhamento, que a gente chama de braço amigo. Nós enviamos uma pessoa para a casa desse idoso, ela pode ficar até 4 horas, ela vai de carro ou pode ir sem carro também, e ela pode fazer o que o idoso agendar, o que ele precisar. Se ele quer ir ao médico, se ele precisa ir fazer um exame, ou o que tem acontecido muito, algumas amigas, algumas senhoras se unem e falam assim, três amigas, olha, eu quero que você leve a gente hoje no cinema, acompanhe a gente. Que legal. Porque muitas vezes elas não vão por receio, por medo, né? Não, acham difícil, acham perigoso. Então, vai com uma pessoa capacitada, que vai comprar os ingressos, vai acompanhá-los, tira de dentro de casa, ajuda a entrar no carro, né? É diferente de um táxi só. Né? É uma pessoa que foi ali para cuidar deles para ficar cuidando, 4 horas. Né? E os idosos passam a ter menos vida social, né? Depois de uma certa idade aí, né? Até em função daquilo que a gente falou no início. Para sair de casa é mais complicado, eu não vou andar na rua porque a rua está toda esburacada. Então, assim, isso vai limitando. E eles vão se isolando, é uma tendência. Então, você ter esses estímulos de disponibilizar esse braço amigo para eles, eu vejo assim que faz uma mudança brutal na vida desses idosos. Eles passam aí a querer ir no museu, eles vão na pinacoteca, eles vão nos parques, que bonitinho, vão passear. Então, eles se sentem mais seguros, eles têm companhia, né? Então, esse é um serviço que tem sido muito legal, muito bacana de ver. A outra demanda tem sido os cursos de informática, mas não é qualquer curso de informática. Eles querem entrar nas mídias sociais. Né? Então, eles querem sim estar no Facebook, eles querem fazer grupo no WhatsApp, o grupo do crochê, né? O grupo do baralho.
né? O grupo das amigas, O grupo né? das Pra amigas. conversar com as amigas mais antigas. Eles querem estar no grupo da família, né? E muitas vezes eles estão de fora porque ele não sabe mexer no smartphone. Tem um caso de uma senhora que ela veio fazer o curso, ela falou assim: olha, eu ganhei esse tablet no Natal do ano passado e ele está dentro da caixa ainda, eu não consegui abrir. Ai, Porque gente! então tem medo, quer dizer, tem as condições muitas vezes, né? Tem um instrumento ali, Mas não sabe não mexer. sabe nem por onde começar. E daí a gente tem aulas com um professor de informática especialista na terceira idade, com toda a paciência didática, e que faz a coisa muito simples para eles se sentirem à vontade e aprenderem rapidinho só o que eles querem. O WhatsApp? Vamos lá, vamos aprender o WhatsApp. Você quer o Facebook, quer o Instagram, né? E é isso que eles querem. Querem entrar no aplicativo do banco para facilitar a sua vida? Você não ter que sacar dinheiro no banco? Vamos fazer isso? Pagar vamos. conta por ali. Pagar conta. Então, a gente está vendo que esse idoso, ele quer sim se inserir nesse mundo digital. Ele não quer estar de fora, né? Tem uma outra senhora que ela veio aprender também, porque ela falou assim, tinha os almoços de domingo na família, e aí eu via os meus netos falando de upload, download, que era isso, na nuvem e tal, o que é isso, né? Aí ela começou a aprender, e daí ela falou assim, vocês tinham que ver a cara da minha família na hora que eu comecei a falar de upload, de download. Então isso dá uma independência para eles se sentem pertencendo àquela comunidade, incluídos, né? Isso é muito Porque bacana. realmente, assim, para eles é um bicho de 7 cabeças, não é? Eu até brinco às vezes com o meu pai, os meus tios, às vezes assim, de falar, não vai explodir, calma, pode mexer que não vai explodir. O vírus, se tiver vírus no computador, não vai te contaminar, viu? São coisas simples, mas que não é da geração deles, né? Então, mas dá pra gente simplificar, dá pra gente apoiar, fazê-los se sentir parte também desse mundo digital. E você tem exemplos para dar para a gente de pessoas idosos que se tornaram outra pessoa, se tornaram mais felizes por causa dessas ajudas, assim, que voltou aí ao teatro, por exemplo? Eu tenho um caso muito simbólico, né? Tinha um senhor que se aposentou e ele foi entrando naquele modo de ficar só na frente da televisão, não saía, não caminhava. Então ele começou, e ele estava no começo de processo de Alzheimer. E a esposa e uma filha que cuidavam sozinhas dele. E isso foi criando um estresse na família, né? Uma situação bastante estressante para todo mundo. Então ele também não queria mais sair, criava uma tensão entre a família. Daí eles contrataram um braço amigo com a gente. Começou com 2 vezes por semana. Então, naquelas 2 vezes por semana, ia uma pessoa que ia se dedicar àquele senhor, então ia jogar dominó com ele. E ele é um senhor muito culto, que gostava de ler sobre história do mundo. Então, essa pessoa vai lá e discute isso com ele. Passou a caminhar todos os dias, fazia 2 anos que ele não saía de casa para fazer caminhada, assim. Aí ele passou a ir para a biblioteca, que tinha perto, ele passou a ir ao parque, passou a ir à pinacoteca, que eram coisas que ele não fazia. Algumas coisas ele nem conhecia. Passou a frequentar o SESC, que tem uma programação para a terceira idade. Então, assim, isso abriu um horizonte para ele e o colocou em mais mobilidade, foi melhorando, ele tinha as pernas inchadas, isso foi melhorando. Então, uma simples mudança na rotina, né? Uma pessoa que vem e tem um outro olhar sobre aquela situação pode transformar a vida dele, né? E com relação à mãe e à filha, naqueles 2 dias era um dia que elas tinham para elas também. Então isso também melhorou a ansiedade, o estresse delas. O estresse. Então é uma coisa que movimenta a família inteira, né? E que você tem que cuidar realmente, né? Porque não é fácil você cuidar do idoso, não é uma coisa simples que todo mundo nasce sabendo. Então, procurar ajuda, procurar apoio, se ajudar, se preservar, saber os seus limites, isso também é importante. Tem muito idoso que você pode contar a história assim, que se tornou totalmente independente? Alguma história assim, de idoso que queria ter autonomia, viver sozinho e está super bem agora?
A gente tem uma história muito, muito bacana, que era assim, era uma senhora que ficou viúva e os filhos, eles estavam brigando com quem que ela ia viver, que eles queriam. Um filho queria, a filha queria também que ela fosse viver na casa deles. E ela falava, não, eu quero morar sozinha. Mas eles falavam, como que você vai morar sozinha? Não dá, não pode, não é permitido. E daí ela chegou até a gente, até a empresa, e pediu, e chamou a família, e falou, escuta, o que vocês podem desenhar aqui pra gente, para que os meus filhos fiquem mais tranquilos? Eu estou muito bem, obrigada, mas assim, o que vocês podem dar de tranquilidade para eles? Então a gente fez o plano com a família, né, desses equipamentos de emergência para deixá-los mais tranquilos, fizemos uma adaptação na residência, enfim, providenciamos que ela receba alimentação na residência dela todos os dias, assim, ela não tem que se preocupar com isso. Então, uma série de coisas para facilitar o dia a dia dela, que ela falou, estou muito bem, obrigada, mas ela estava pensando mais nos filhos. Então, isso foi muito bacana. E então ela já está há mais de 1 ano vivendo assim, sozinha, muito bem, feliz. E está gostando? Está adorando, está adorando. A alimentação é uma outra dificuldade, né? Tem muitos fatores aí envolvidos em torno da alimentação. Muitas vezes eles se sentem mais cansados mesmo para cozinhar. Tem pessoas que cozinharam a vida inteira para o marido, né? Daí chega uma hora que fala, eu não aguento mais cozinhar. E o paladar vai mudando, né? Eles vão perdendo muitas vezes as papilas gustativas e vão perdendo esse paladar e o prazer de comer. Então esse também é uma coisa muito que a gente né? Perde o apetite. E você tem que prestar muita atenção nisso, tem que continuar estimulando com coisas diferentes, saudáveis, nutritivas, porque senão eles começam a definhar. E sem perceber. Esquecem de comer, vão, sabe, ficando muito tempo sem comer, sem beber água, principalmente. Então, isso são coisas também para a gente observar. Prestar bem atenção nisso, né? E se puder, procurar uma ajuda profissional. Isso. Né? O nosso tempo está acabando. Ai, que pena. Mas quer deixar os seus contatos, redes sociais? Quero, sim. Para esses novos idosos que estão digitalizados, nós estamos no Facebook, né? Então, Senior Concierge BR. Tem o nosso site, www.seniorconcierge.com.br, e pode ligar para a gente também, ou mandar um e-mail para o atendimento, @seniorconcierge.com.br. Ok, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pela atenção e está convidadíssima a voltar para a gente falar mais sobre o assunto. Obrigada. Obrigada, Prazer. Viu? Prazer foi nosso. Eu agradeço você pela audiência também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode ver esta edição e outras edições do programa e mandar sugestões para nós também, tanto de entrevistados como também de perguntas, ok? Um beijo, até o próximo programa. Tchau!